Boa tarde, você que está aí do outro lado do Face ou de outras mídias. Estamos felizes em contactar com você esta tarde e poder compartilhar com você algo que Deus colocou no nosso coração em relação a seguir a Cristo. Nós cantávamos um hino, não sei se você se lembra, quando diz seguir a Cristo ao contonelo, ter minha vida bem pertinho do nosso Rei. Então é mais ou menos essa ideia. Em João capítulo 6, versículo 66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que a gente vê que nesse contexto é exatamente o contexto que Jesus Cristo, ele confrontou Pedro, perguntando por que muitos daqueles discípulos tinham deixado de seguir a Jesus, estavam abandonando Jesus pelo caminho. E Jesus pergunta para Pedro e diz: vocês também não vão sair? Você também não vai me abandonar? Vocês também não vão sair perto de mim? E Pedro olha e diz: para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? É nesse contexto, versículo 66, versículo 67, versículo 68 do capítulo 6 de João. Então você pode encontrar esse diálogo e entender muito do que a gente vai falar. A grande realidade, meus amados, é que as pessoas, muita gente que seguia Jesus, gostava muito do que Jesus pregava. E eu acredito que eles criam até que no que Jesus pregava, gostava mesmo. Mas gostava muito também dos milagres e maravilhas que Jesus fazia, as curas. Aquilo era muito importante para aquelas pessoas que estavam tão doentes, que estavam com tanta dificuldade. Boa noite, Jean, que Deus abençoe. Então, as pessoas gostavam dessas coisas, gostavam das suas palavras, gostavam dos milagres, gostavam da cura, gostavam do pão, né, que estava sendo multiplicado, gostavam do peixe que estava sendo multiplicado, gostavam de ser saciado as suas fomes, né, sua fome física, mas também as suas necessidades emocionais, tudo estava envolvido naquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. Então eles ficavam felizes o tempo todo, mas teve um momento que Jesus Cristo, ele confrontou as vidas deles. E quando Jesus confronta, alguns discípulos dizem que essas palavras são muito pesadas para nós. O Jesus estava confrontando as suas vidas. E quando Jesus confronta as vidas deles, eles ficaram irritados, ficaram escandalizados, ficaram tristes, talvez até um certo sentido decepcionados, e eles voltaram atrás. Deixaram o caminho e voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus. Então esse momento foi um momento muito importante, porque Jesus pôde conhecer e pôde ver quem eram aqueles que estavam realmente com ele. O Evangelho é assim, meus amados. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é exatamente desse jeito. Ao mesmo tempo que o Evangelho ele traz esperança para a sua vida, esperança de vida nova, esperança de salvação, ele também nos confronta. O Evangelho, a palavra de Deus, é como um espelho que a gente fica em frente e a gente é confrontado. Claramente que a gente é confrontado diante da palavra do Senhor, diante do Senhor e diante do Evangelho. Então ele nos confronta e ele revela os nossos pecados. Quando o Evangelho, quando nós somos confrontados, quando você é confrontado pelo Evangelho, a primeira coisa que acontece é que você tem que reconhecer os seus pecados. O reconhecimento de pecado é a principal, o primeiro passo para você realmente ser perdoado dos pecados. Então, a primeira coisa é que ele revela os pecados. Ele começa a revelar as impurezas dentro do nosso coração. O Evangelho ele é assim. Ele revela os pecados e revela as impurezas do coração do homem. E então, a primeira coisa que acontece é que quando nós entendemos o Evangelho, é que a verdade do Senhor Jesus Cristo começa a penetrar em nossa vida e, como eu disse, é uma verdade que dói, mas é uma verdade que liberta. A verdade dói. E muitas vezes é mais fácil você viver acomodado. É mais fácil você viver acomodado, talvez com a mentira, com o engano, porque aquilo está lhe satisfazendo, do que você viver a verdade.
Infelizmente, essa é a nossa tendência. É a tendência do ser humano. É mais fácil você abandonar o caminho. É mais fácil você deixar de seguir no caminho do que abandonar o pecado. Aqueles que seguem Jesus Cristo, eles ouvem as suas palavras. Eles ouvem as palavras de Jesus. E sabe que, como Pedro, que as palavras de Jesus traz vida eterna, né? São palavras de vida eterna. Por isso que é interessante a gente ouvir e entender que aqueles que seguem Jesus ouvem as suas palavras. E quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós começamos a entender a nossa condição. Você começa a entender a sua condição de pecador. E sabe que só vai encontrar cura, só vai encontrar libertação, só vai encontrar transformação quando você entende a sua condição de pecador ao ouvir a palavra, e você encontra então para a sua alma cura, libertação para a sua alma, perto desse Jesus, e não longe desse Jesus. Por isso que infelizes aqueles que abandonam o caminho. Só encontra realmente cura para as suas almas aquele que está perto de Jesus, eu quero repetir. E isso, meus amados, muitas vezes é a gente morrer para o mundo. Alcilene, que bom que você está aí do outro lado. Deus te abençoe, minha irmã. Então, muitas vezes, você tem que entender que precisa morrer para o mundo. E não abandonar o caminho, porque um pecado é tão forte na sua vida que ele atrai, ou uma paixão, dessas paixões que nos deixa alucinado, e de repente você vira tudo, vira a mesa e abandona tudo que você crê ou crê por causa disso. Não. Os que seguem Jesus ouvem as palavras de Jesus, sabem que Jesus tem palavras de vida eterna, entende a sua condição e procura cura para a sua alma. Você tem que procurar cura para a sua alma dentro ou perto de Jesus. Leonardo, doutor Leonardo, meu querido, lá de Currais Novos. E agora entrou a Assis, que bom. Assis lá de São Paulo, né? Goiás, aquela região lá. Agora, os que seguem Jesus, então, como eu disse, que eles ouvem as suas palavras, reconhecem essa condição, então tem algumas escolhas que a gente tem que fazer. Sabe por quê? Porque ser crente não é só você pegar uma Bíblia debaixo do braço, ir para uma igreja, dizer Pai do Senhor e cantar glória, glória, aleluia, não. Ser crente muitas vezes é morrer para o mundo, morrer para si. E isso é muito difícil. Você tem que morrer para si. Não é todo mundo que tem coragem de dizer isso. Eu vou morrer para mim. Você tem que entender, essa morte para si muitas vezes é matar essas suas vontades. Olha, a Abineide lá do... Olha aí, que bom, Abineide de Currais Novos, Aninha Arruda, que bom. Graças a Deus que vocês estão aí. Então, meus amados, encontrar essa cura para a sua alma, desses seus devaneios, isso quer dizer que você tem que morrer. Morrer para os seus desejos. E viver para Jesus. Isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu sinto muito, mas isso não é fácil. Ao sermos confrontados, e aí eu queria chamar a atenção, existem algumas escolhas que você precisa estar consciente de que você precisa fazer. Por que você precisa fazer essas escolhas? Porque a nossa vida é feita de escolhas. Essa nossa vida terrena ela é feita de escolhas. E dependendo da escolha que a gente fizer, nós vamos colher, nós vamos ter consequências exatamente em cima, ou baseado, ou dependendo da escolha que a gente faz. Então, quais as escolhas que a gente tem que fazer em relação a essa questão de seguir a Cristo? Vamos ouvir o versículo. O versículo dizia, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram, ou seja, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí, depois dos outros versículos, diz que Pedro diz, para onde nós iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, ficou Pedro e mais algumas pessoas. Então, ao sermos confrontados,
Nós temos que tomar essas escolhas. Que escolhas são essas? Primeiro, deixar de seguir a Jesus. É uma das escolhas. Você é livre. Você não é obrigado, você não é arrastado por uma corrente. Deixar de seguir a Jesus. Você está no caminho? Você pode deixar, parar, porque eu não quero mais. Não quero mais. Acabou. Não é isso? Segundo é seguir Jesus à distância. Muitos seguiram Jesus à distância. Você viu a história de discípulos que ficaram à distância, olhando inclusive a crucificação, Jesus carregando a cruz, eles ficaram à distância, mas ficaram tão tristes com a situação que voltaram a fazer rede novamente. Seguir Jesus à distância. 3. Dar ouvido apenas àquilo que é agradável. Meus amados, tem gente que está indo à igreja só para ouvir aquilo que vai agradar o coração, agradar o ouvido, abastecer o ego, satisfazer o ego. Tem gente que está vivendo só disso. Parece que a igreja é um lugar onde eu vou ali para aliciar o meu ego. Então é outra escolha. Muita gente está indo para a igreja só para dar ouvido àquilo que é agradável. Se ouvir alguma coisa que confronte, aí começa a culpar pastor, essa igreja não presta, essa isso, aquilo, esse líder não presta, aí vai. Apenas o que é agradável. Mas existe uma outra escolha. Ficar cada vez mais perto de Jesus. Porque quando você fica mais perto de Jesus, como eu disse lá atrás, nós vamos ser confrontados, vamos, mas nós vamos ser curados, nós vamos ser transformados, nós vamos ser alinhados com a mente de Cristo. Jesus muitas vezes nos convida para termos a mente de Cristo. Você sabe o que é ter a mente de Cristo? E lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, lá no fim do capítulo 11, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprender de Jesus é ter a mente de Cristo. Paulo fala sobre isso, em termos a mente de Cristo. E só tem a mente de Cristo aquele que segue a Cristo, aquele que conhece a Cristo, aquele que está perto de Cristo para ver as ações de Cristo. Então o nosso convite, esta tarde, para você que está aí me ouvindo do outro lado, é que fique mais perto de Deus. Fique mais perto desse Senhor Jesus Cristo que te convida para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Você não deve ser discípulo de homem nenhum, de pastor nenhum, de padre nenhum, de líder nenhum. Porque quando você é discípulo dessa pessoa, essa pessoa pode lá na frente cair, porque é falho. Mas quando você é discípulo de Cristo, você está seguindo um Cristo que não peca, que não trai, que não decepciona, que não mente, que não é homem para mentir. Um Senhor que é todo poderoso, o general do exército, que está no céu, que vai voltar, vai te buscar. É totalmente diferente. O Santo Senhor. Então eu te convido para isso. Escolha hoje o melhor. E o melhor é estar com Cristo, assim como Pedro disse. Muito feliz em estar com você esta tarde aqui. Cláudio Henrique e seu Chico. Olha aí, Cláudio Henrique aqui conosco. Que beleza! Diácono mais poderoso aqui da Igreja Católica, né? Jean, lá debaixo do meio. Boa noite. Doutor Leonardo, lá de Currais Novos. Que bom. Um abraço aí na família maravilhosa, viu? Nós temos Alcilene Vieira, junto com seu esposo Oséias. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Temos aqui conosco a Albineide, lá do Mulungu. Do sítio dela, viu? Fazendeira forte lá no Mulungu. E nós temos conosco quem mais? Aninha Arruda, que bom ter você também com a gente. Que Deus abençoe. Temos Cláudio Henrique que entrou e deve ter outras pessoas que eu não estou conseguindo distinguir. Mas que Deus abençoe. O que eu peço é isso. É que se essa palavra foi rema na sua vida, você foi edificado, compartilhe com alguém. Porque se você compartilhar, alguém vai ser edificado por causa dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe.
Vou encerrar, mas segunda-feira a gente tá voltando. Amanhã não, nem domingo, mas segunda a gente tá voltando. Viu? E se quiser subir a serra, suba a serra, porque tá tudo frio aqui, tá gostoso. Um abraço forte.